esta manhã. Em Moscovo, mais de 100 mil pessoas apoiantes de Putin. Contas da polícia, estamos a 10 dias das eleições presidenciais e está em curso uma prova de força da popularidade do czar da política russa. É uma marca forte no mapa mundo das notícias, onde assinalamos esta manhã uma série de atentados no Iraque, incluindo a capital, mais de 3 dezenas de mortos, balanço global desta violência. Do Afeganistão, os ecos de um apelo do chefe dos Talibã passam pontaria aos militares estrangeiros. Vai assim a grossa polémica depois da queima de alguns exemplares do Corão. Daqui a pouco, lembramos com que argumentos o ministro Miguel Galva justifica a extensão para 2013 da intolerância de ponto no Carnaval. Para já, a cultura. Um dia em que recordamos Zeca Afonso, outra voz vai escutar-se logo à noite no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, depois de uma ausência de 2 anos, por doença. Sara Tavares volta a misturar em palco emoção, português e crioulo. A jornalista Ana Sofia Freitas falou com a cantora de Ponto de Luz para saber com que expectativas parte para o reencontro com os admiradores. Ponto de Luz é também o ponto de partida para Sara Tavares. De regresso aos palcos nacionais, apresenta o último álbum. Sinto, quer dizer, sente. É um disco muito etéreo a nível de letras. São letras que estão lá para não incomodar muito a audição. São letras que chamam para a pessoa se sintonizar naquela frequência, naquele sentimento que eu quero transmitir. Mas, acima de tudo, é a música, é o tecido musical que lá está, que é mesmo para sentir. Voltar a sentir depois de uma pausa de quase 2 anos. Os concertos são muito celebrativos, porque até as pessoas que me vão ver vêm com essa vontade de me cumprimentar e dizer bem-vinda de volta. Com uma identidade mais definida, Sara Tavares sente-se cada vez mais próxima das raízes. Sim, sinto que encontrei as cores com as quais pintar, as cores da minha identidade. Então depois houve um processo de eu cair na minha realidade, de eu cair na minha língua, nas minhas línguas no caso, que é o português e o crioulo. Encontrei esta moldura lusófona que me interessa, mas daí para a frente não sei se isso irá manter o mesmo, porque eu também irei me transformando ao longo do tempo. Ainda não há data para o lançamento de um novo álbum, mas Sara Tavares garante que vai manter a simplicidade. E que ajudem a levar um bocadinho de nada o espírito de quem ouve uma música minha fugazmente, né? Porque são canções simples e passam na rádio aqui e acolá. Portanto, a pessoa sem pensar muito que tenha uma boa sensação. O regresso de Sara Tavares, CCB, Lisboa, 9 da noite. Vastas emoções e pensamentos imperfeitos. É em boa parte disto que se faz a literatura, deste título de uma das obras de Ruben Fonseca, para muitos o mais importante escritor brasileiro vivo, o autor de A Grande Arte, nesta contista, com queda para o policial e para a radiografia do humano mais inquietante. Ele é a estrela da edição deste ano do Correntes de Escritas, Festival de Letras à Solta na Póvoa de Varzim. Um convidado que demorou a chegar, como lembra de seguida o jornalista Joaquim Ferreira. Ruben Fonseca, o Prémio Camões de 2013 e uma das principais figuras da literatura brasileira, raramente aparece em festivais literários. É de resto conhecida a sua aversão a esses encontros. Das Correntes de Escritas recusou vários convites. Em 2011 o seu nome apareceu no cartaz, mas acabou por não estar na Póvoa de Varzim devido a um problema de saúde. Este ano não vai falhar, já chegou de resto a Portugal. O vereador da Cultura da Câmara da Póvoa de Varzim, Luís Diamantino, diz que o prestígio do festival foi decisivo para convencer os escritores. Foi o facto das Correntes Escritas terem já um grau de autoridade muito importante e o facto também de já termos convidado nos 2 anos anteriores e ele ter prometido vir e que finalmente ele disse que já não tinha desculpas para não vir e, portanto, ele está connosco, ficou muito feliz com o sol que o recebeu aqui na Póvoa de Varzim. Para além de Ruben Fonseca, no programa das Correntes de Escritas há outro Prémio Camões, o poeta Manuel António Pina, e o Prémio Pessoa Eduardo Lourenço. Este ano o orçamento sofreu um corte de 50% em comparação com 2011, mas Luís Diamantino diz que, para além do emagrecimento do festival, de 4 para 3 dias, a poupança quase não se vai notar. Continuamos a apostar na qualidade superior, mais ainda se for possível, a quantidade não é tão importante. Temos aqui 55 escritores, cerca de 12 dezenas de livros em lançamento, temos as editoras todas connosco. Para além dos debates sobre literatura, entre hoje e sábado estão previstos 7, haverá ainda uma feira do livro
e sessões de poesia e teatro. Sim, também Joaquim Ferreira, antecipando as correntes de escrita a partir de hoje na Póvoa de Varzim. Ruben Fonseca, 86 anos, participa logo numa conversa à volta da frase do ensaísta Eduardo Lourenço: escrita é um risco total. O autor brasileiro terá como companheiros de conversa os portugueses Almeida Faria, Elia Correia, também a angolana Ana Paula Tavares. A escrita corrente em dia, a partir de hoje na Póvoa, no dia em que de norte a sul lembramos José Afonso, 25 anos depois da morte do cantautor. Rui Pato, atual diretor dos hospitais da Universidade de Coimbra, foi guitarrista do Zeca entre 1961 e 69. Ele lembra, desta forma, um amigo distraído, de grande cultura, pessoa especial. Era um homem com muito bom humor, muito culto, era muito amigo. Eu não conheço ninguém que alguma vez tivesse apontado, digamos, ao Zeca nessa altura, algum defeito. Alguns consideravam muito exótico, outros achavam que ele seria bem maluco. Mas isso era porque era uma pessoa muito extravagante, e depois era uma pessoa muito distraída, mas muito boa pessoa, muito generoso, grande cultura, muita sensibilidade, era uma pessoa especial. Memória que Rui Pato guarda do amigo Zeca. Depois da edição da Meia Hora, a próxima edição da Meia Hora, vamos até Lagos saber dos índios da Meia Praia. Os funcionários do Estado já ficaram avisados. Para o ano podem vestir fantasias, pôr narizes vermelhos, mas não terão tolerância de ponto para o Carnaval. Apesar da discutível eficácia da decisão, este ano, o Governo pretende manter a intolerância para 2013, como adiantou no ano passado à TV24 o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Não passa pela cabeça de ninguém que um governo que tem coerência, que tem uma linha orientadora e um domínio comum, andasse a saltitar de ano para ano. Ou seja, naturalmente, que a decisão deste ano, no próximo ano, se repetirá. Como sabemos, este ano a maioria das câmaras municipais não alinhou pelo diapasão do Governo e concedeu tolerância de ponto aos funcionários. Na frente da contestação que estiveram as câmaras dos locais onde a festa é rija há muitos anos. Miguel Relvas criticou essa postura, lembrou a folha de contas de algumas dessas autarquias. Há câmaras municipais, e muitas delas deram tolerância de ponto, que devem milhões de euros a quem desforneceu serviços. Estão numa situação particularmente delicada e a quem se exige seriedade e rigor na gestão. O tempo é nesta matéria sempre um bom conselheiro e o tempo demonstrará quem sabe gerir a coisa pública e quem merece a confiança dos portugueses para gerir o interesse público. No braço de ferro carnavalesco com as autarquias, o Ministro Relvas insiste que é o Governo que tem razão para o ano. Adiantou o braço direito de Passos. O Governo vai continuar sem vontade para brincadeiras. Ainda a explosão num prédio de Setúbal, a Proteção Civil do município autorizou os moradores a regressarem a casa porque não detectou danos relevantes no edifício. O comandante Diniz Jesus, da Proteção Civil setubalense, disse à TSF que apenas o piso térreo, onde aconteceu a explosão e incêndio, foi afetado. O prédio não sofreu danos estruturais. Os danos no resto estão onde se deu a explosão, seguida de incêndio, onde estão por mais provocados pelo incêndio, nessa habitação. E os moradores desse resto de chão foram os que ficaram afetados, portanto, tiveram queimaduras graves e foram transportados para o hospital. Os restantes moradores, com as suas habitações, não foi apenas fumo e nada mais. Apesar disso, o gás canalizado ficou para já desligado no edifício de 7 andares localizado no bairro do Bonfim, em Setúbal. São 9 horas, 10 minutos, hora do continente e da Madeira. Esta quinta-feira é certo que vai ficar marcada em termos informativos pela decisão sobre o recurso do processo Casa Pia. O anúncio da decisão será comunicado, será feito aos jornalistas pelo Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, logo às 3 da tarde, uma decisão aguardada depois de um longo processo judicial.
decisão sobre o recurso, que será conhecida cerca de um ano depois dos arguidos e do Ministério Público terem recorrido para este Tribunal Superior, Tribunal da Relação. Também a marcar certamente a jornada o anúncio por parte da Comissão Europeia das novas previsões económicas. No caso português, a revisão de contas deve apontar para uma recessão mais profunda este ano e um crescimento zero para o ano. É a expectativa de economistas ouvidos pela agência Lusa. Há uma curiosidade suplementar, perceber, talvez isso fique mais claro durante o dia, se Bruxelas está ou não disposta a aliviar um pouco as metas do déficit que estão a ser exigidas aos parceiros mais aflitos. Espanha é um dos países que está justamente em apertos e que está a batalhar por essa flexibilidade. O jornal El País escreve esta manhã que, citando fontes comunitárias, que Bruxelas está disposta a uma certa flexibilidade em relação a alguns países mais aflitos que solicitem essa flexibilidade. Ainda ontem lhe contámos, também citando El País, que o governo espanhol está empenhado em convencer Bruxelas a baixar a meta do déficit, que para a Espanha é de 4,4% para este ano. Mariano Rajoy, citado do El País, considera um suicídio tentar baixar o déficit 8 para 4,4%. O facto é que o Comissário Europeu Olli Rehn, que tem a tutela destas matérias, não tem dado sinais públicos de que a Comissão esteja a ponderar alguma mudança, bem pelo contrário, tem sido publicamente inflexível. Veremos até que ponto é que a pressão dos países que querem mais crescimento, um alívio na austeridade, alguma flexibilidade nas metas do déficit, até que ponto é que essa pressão de países como a Itália, por exemplo, também a Espanha, apostam, e com a publicidade do Reino Unido, até que ponto é que a pressão vai surtir efeitos. Nas notícias da manhã, um apelo do chefe dos Talibã no Afeganistão: morte aos invasores. 3 dias depois de uma polémica queima de exemplares do Corão por tropas norte-americanas, uma situação que levou, que desencadeou várias manifestações, algumas violentas, reprimidas pela polícia. É certo que o chefe dos militares da NATO pediu desculpa, anunciou a abertura de um inquérito, disse que não houve qualquer intenção nessa destruição dos livros sagrados do Islão. O facto é que o porta-voz dos extremistas tratou de declarar esta manhã guerra sem quartel às tropas estrangeiras, não Domingos. O apelo é para matar todos os estrangeiros de forma a defender o livro sagrado. Na mensagem que hoje está a correr no mundo, os talibãs afegãos apelam aos ataques a todas as bases militares estrangeiras, a todos os comboios militares de abastecimento e patrulha. O apelo vai mais além: todos os estrangeiros devem ser capturados, espancados, mortos. Deve ser-lhes dada uma lição para nunca mais ousarem profanar o livro sagrado. Dizem os talibãs que esse é o dever dos muçulmanos para defender os valores vitais para o povo. A reação tem sido violenta e só ontem morreram 9 pessoas e 30 ficaram feridas em várias manifestações. A reação foi explosiva, até tendo como ponto de comparação um incidente recente em que soldados americanos foram filmados a urinar em cima de cadáveres de militantes mortos numa operação americana. Nessa altura, os talibãs foram contidos nas críticas e até aceitaram de imediato o pedido de desculpas das autoridades americanas. Sim, o essencial do apelo feito esta manhã pelo chefe dos talibãs, porta-voz da chefia talibã no Afeganistão. Veremos se continua esta polémica, resultado da queima de exemplares do Corão, ou se esta agitação e esta tensão violenta acaba por se dissipar. Já praticamente 9h15 nesta manhã de quinta-feira, tema principal, Jornal Almoçado. As declarações do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Relvas anunciou na TVI 24 que para o ano também não há tolerância de ponto no Carnaval. O Ministro trata de comentar o facto de a maioria das câmaras ter ido por um caminho diferente, dizendo que algumas deviam preocupar-se com as contas e com as dívidas que têm, em alguns casos, somam alguns milhões. Vamos ao trânsito, depois há tudo de ensaio, deu que falar esta semana com Bruno Nogueira.
Estas e outras notícias em tsf.pt.